oficialmente bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. Estive aqui o ano passado, mas para quem já estava aqui o ano passado, fiquem tranquilos, eu mudei um pouco a apresentação. Olha, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aqui. Quem nunca ficou nervoso para fazer uma apresentação, que levante o braço, por favor. Eu faço essa pergunta porque tem uma questão fundamental em torno da apresentação, do falar em público, que envolve a nossa aceitação pelo grupo. O ser humano é, por essência, um ser social e ele precisa ser aceito. Então, a questão de estar aqui na frente, exposto, envolve uma questão profunda de aceitação. E é algo que está assim, lá no nosso sistema límbico, no inconsciente. Então, é por isso que nos desafia tanto. Não sei se nos consola, mas qualquer ator, antes de entrar para fazer um espetáculo que ele está fazendo em temporada, ele vai sentir nervosismo. Então, tome o nervosismo como um ingrediente que ajuda a aumentar a nossa disposição, nosso estado de atenção, e não como algo totalmente ruim ou pior, algo que só você individualmente tem, ele ou ela ou eu. Não, isso é do ser humano. Então, a ideia aqui hoje é fazer uma pequena introdução, porque gostaria de trazer aqui alguns elementos que possam dar a vocês, sim, que vocês possam sair daqui com alguma ferramenta, claro que é muito objetiva. A gente começa fazendo essa pergunta, por favor, quem que vai estar? Todo mundo já passou por esse pesadelo, embora eu deva dizer a vocês uma coisa muito importante. Na linha de trabalho que eu desenvolvo, existe uma semelhança muito grande em termos de qualidade entre a nossa comunicação mais espontânea possível e a que a gente deseja em cena, digamos assim. Porque aqui na frente eu estou em cena, se o microfone for para você, é você que vai entrar em cena. Então, quem tem aqui o bastão da fala da atualidade, que é esse que aumenta a nossa voz, tem, por um lado, o poder e o holofote. Então, não preciso estar numa situação aqui, esse bastão da fala pode passar para quem for, e quem receber vai ter o holofote e vai ter esse momento de destaque. Eu brinco sempre que, para quem a gente deve experimentar coisas, né? E se você quer diminuir o seu nervosismo, experimente iniciar uma apresentação fazendo uma pergunta para alguém. Imediatamente o holofote vai para o outro. Então aí você percebe que você também está no poder e não só na exposição. Porque normalmente a gente só verifica e só percebe o ônus da situação e não o bônus, né? Mas é só uma brincadeira. É importante ter atenção aqui para um fato que é assim, por favor, 70% das pessoas em pesquisa nos Estados Unidos declararam ter, não é um medinho, mas um medão de falar em público. Realmente é uma das maiores fobias. Quando a gente olha as maiores 10 fobias, também no mercado americano, a gente não tem dado no Brasil, mas muito possivelmente os números são semelhantes. É a primeira fobia declarada. Das 10 mais é a primeira, disparadamente. E é algo que pode oscilar um pouco em intensidade de pessoa para pessoa, mas sem dúvida é algo que dispara um padrão ancestral de reação. A gente tem mesmo reações fisiológicas sob essa tensão que podem variar num grau de ansiedade, estresse, boca seca, tremor nas pernas, voz que enfraquece. Então, realmente, não é brincadeira, é algo que dispara coisas bem primitivas em nós e tem a ver com esse senso de sobrevivência. Agora, a questão aqui é a seguinte, para hoje, o que a gente pode fazer a respeito? A gente primeiro tem que entender que a gente tem um quarto padrão de comportamento possível, que não é só o de reação espontânea e de sobrevivência.
a gente tem que saber que a gente pode mais do que esses padrões instintivos. E esse nosso poder está na possibilidade de encarar a coisa. E quando a gente se propõe a encarar, desculpa, gente, ainda estou me achando aqui como Ricardo. Quando a gente se propõe a encarar, a resposta é o que a gente poderia ter em qualquer situação que a gente se propusesse a mudar um comportamento ou aprender algo novo. Eu relaciono as coisas porque quando a gente fala em falar em público, a gente está falando de comportamento. Não basta apenas olhar, pegar uma apostila, olhar uma série de recomendações, ir para casa, estudar e sair fazendo. Não, existe uma diferença entre o que a mente entende e como a gente coloca esse sistema inteiro composto por parte cognitiva, voz e fala e expressão corporal, enfim, o não verbal, para colocar todo esse conjunto em ação. Mas de qualquer forma, se eu quero, me proponho a aprender, a experimentar, a praticar e ter uma certa disciplina e persistência para colocar essas novas práticas em ação, eu vou ter resultados. Bom, mas hoje a gente não tem muito tempo, eu trouxe aqui 8 dicas para deixar para vocês, de modo bem prático e objetivo, que eu tenho certeza que vão ser úteis. A primeira delas envolve uma questão que é o contato visual. Parem para pensar. Uma pessoa pode estar muda diante de você, mas se tem contato, existe realmente algo acontecendo, uma comunicação acontecendo. Então, mais do que as palavras, o olhar representa um contato físico até, como já disse Alexander Lowen. Então, é fundamental que a gente desenvolva um olhar de qualidade. E esse olhar não pode ser rápido demais, que é aquele, diante de uma plateia grande, o efeito ventilador, que eu olho para todo mundo, mas não olho para ninguém. Ao contrário disso, se eu também vou para uma coisa muito demorada, eu posso ter outra conotação. Então, o olhar ele tem um tempo. Quando eu olho, eu posso até usar o critério de passar uma ideia inteira olhando para a pessoa, mas o fato é que quando eu olho, eu sinto quando houve conexão e quando não houve. Então, a gente trabalhar o nosso olhar e ter uma consciência acerca de quanto eu me sinto à vontade para realmente ter uma troca no contato visual é de fundamental importância. Esse é o primeiro ponto. E isso vale para uma interação 1 a 1, para uma plateia pequena ou para uma plateia maior. Claro que aí, se eu tenho 100 pessoas na plateia, eu vou procurar dentro de uma distância possível para ver um contato, essa interação. E tenho que saber que aquela pessoa que está na última fileira, ela não espera que eu vá ter um contato visual, porque ela entende. Isso não é nem racional, ela já faz parte de uma sensação. Porém, se ela vê de lá que eu tenho qualidade de interação visual com quem está mais próximo e com quem é possível estabelecer esse contato, ela se sente vista. Porque a gente começa a ter uma identidade de grupo na plateia. O segundo ponto é a questão do gestual. Vejam que eu começo por uma coisa que é não verbal. Ainda não entrei em texto. A gente falou do olhar, está falando do gesto. O gesto é anterior à palavra. E ele serve para reforçar aquele negrito, ou aquela traços e setas e bolas que a gente faz no texto escrito, a gente faz também através do gestual na comunicação, numa apresentação, na apresentação verbal. E o gesto, quando a gente está na situação mais natural possível, o gesto acompanha o nosso texto. Ele vem realmente reforçando. Eu sempre gosto de trazer uma imagem que é assim: neste momento, parem um segundo e lembrem de uma reunião social, amigos, não gente do trabalho, não gente, talvez nem do Nexus, amigos. Pessoas que você não vê há muito tempo e com as quais você tem liberdade, confiança. Pode ser uma roda de tomar uma cervejinha, um vinho, enfim, onde vocês se sentirem bem. Lembrem das pessoas nesse momento
uma conversa gostosa, todo mundo relaxando, e lembrem muitas vezes de alguém querendo contar alguma coisa muito engraçada. Quem aqui não se lembra de uma situação em que alguém se levantou até para contar alguma coisa e foi representar essa situação? Conseguem lembrar de uma situação assim? Por que que isso acontece? Porque o ser humano, por natureza, ele tem uma comunicação integrada. Quando a gente está relaxado e despreocupado, é natural que a gente fale através do texto, das palavras que usa, através da expressão facial, através do gestual, o corpo inteiro quer contar alguma coisa. Isso é natural. Claro que quando a gente transpõe isso para as situações profissionais, sobretudo, em que há interesses em jogo, negócios, a coisa é mais tensa. Então, a gente só usa essa comparação para lembrar a vocês todos, a nós todos, que a gente tem isso espontaneamente, naturalmente. Então, ter esta referência nos coloca num lugar, quero reforçar aqui, de que todos nós podemos ter uma comunicação como a gente sonha. Não a de uma referência de um orador, mas a nosso estilo, aquilo que é o nosso espontâneo. Cada um tem como uma marca individual. Então, a nossa orientação deve ser no sentido de nos percebermos no nosso estilo pessoal e inconfundível e mais espontâneo possível. Então, sobre o gestual é isso. Ele vai reforçar, ele vai enfatizar, mas se eu estiver nervoso ou com um pensamento muito acelerado, ele também pode me entregar. Então é o que eu sempre brinco, na nossa comunicação, a nossa comunicação é como se fosse eu em cima de um cavalo, né? Cada um de nós em cima do seu cavalo, a sua comunicação. A pergunta é, quem controla quem? O cavaleiro controla o cavalo ou o cavalo sai desembestado? A gente tem que ter um pouco essa noção de poder trotar, olhar para os lados, ver se alguém tem alguma dúvida, ver quem é que está me apoiando eventualmente, para quem aquilo que eu falo faz muito sentido. Então, eu posso ter maior interação, usar aquela pessoa como apoio. Mas se a minha comunicação ela desembesta como um cavalo e eu não tenho como controlá-la, aí eu perco a possibilidade de interação maior com a plateia e, inclusive, perco o momento presente. Porque eu quero tanto ficar livre daquilo, eu estou desesperado para acabar logo, que eu não desfruto do trajeto, porque eu estou pensando só na chegada. Bem, como terceiro ponto, a questão do movimento. Ela é sempre um desafio. Por quê? Porque a questão do movimento, existe uma tendência muito comum da gente entrar em movimentos espasmódicos. Nossa, que nome é esse, né? Espasmos. São aqueles movimentos automáticos. Já viu gente que fica sambando enquanto fala? A pessoa não percebe, mas ela está fazendo um movimento repetitivo e inconsciente. Isso gera um ruído, porque aí você divide a atenção. Em vez de você prestar atenção na mensagem, você começa... Não é algo consciente. Começa a gerar um ruído, uma coisa que não é legal e fragiliza a tua mensagem e a tua imagem. Então a ideia é a seguinte, pessoal, quando eu estou firme sobre os meus pés e as minhas pernas, eu tenho inclusive mais energia que vem para o meu gestual, vem para o meu olhar, vem para a minha fala. Eu preciso ficar estático aqui? Não, eu posso estar aqui, eventualmente faço uma pergunta, interajo. Se eu quero mudar de posição, eu ando e de repente venho para o outro lado e interajo neste lado. Se o palco for maior, aproveito a extensão do palco. Mas a dica é, quando andar, ande, e quando parar, pare. E tenham mais domínio e não inconsciência sobre a movimentação que você faz em cena. Essa é uma dica importante. Claro que, eventualmente, você pode estar falando alguma coisa, acaba dando um passo, também não é nada que tensione, é positivo. A ideia é que a gente vai incorporando essas coisas sem criar rigidez. O quarto item é ritmo. De novo, eu vou voltar para a mesa com os amigos. A nossa comunicação, a comunicação humana, ela é colorida. Em que sentido?
eu dou risada, eu falo, eu respiro, eu olho para o lado. A gente não é monocórdico. Monocórdico só é, ou monocórdica só é a canção de ninar, que é esse efeito que uma comunicação muito linear tem sobre a nossa mente. Por isso que a gente deve buscar naturalidade, porque na naturalidade a gente vai fazer quebras. Eu falo algo, jogo uma pergunta, eventualmente eu acelero o ritmo da fala, eventualmente eu diminuo o ritmo da fala. Então, de novo, tudo isso está muito interrelacionado com a questão da nossa atenção. Na atenção, eu tendo a estar endurecido. Então, a face fica endurecida, meu corpo fica endurecido e o meu ritmo da fala tende a ficar refletindo essa minha tendência ao congelamento lá do fugir, atacar, correr ou congelar. Então, tudo que relaxar, quem tem facilidade com o humor, lance mão do humor, lance mão de pequenas histórias, metáforas que vão permitir a plateia relaxar, respirar junto com você na sua fala. Para quem não consegue quebrar o ritmo e tem uma tendência a falar acelerado demais, a dica aqui é use de pausas. As pausas podem vir após uma pergunta que você lança para o grupo. As pausas podem vir após uma afirmação. Mas o fato é que a pausa cumpre várias funções. Em primeiro lugar, a pausa permite, ela presta um serviço sobretudo para o interlocutor e também para quem fala. Para o interlocutor no sentido de dar tempo de quem está te ouvindo seguir o teu raciocínio. E para você, permite que você tenha um tempo de organizar o que você vai falar a seguir. Então, realmente, a pausa dá impacto, ela traz dramaticidade, muitas vezes, quando você precisa, e até humor. Então, quem tem a sensação de que fala muito rápido e fala assim, eu não consigo falar mais devagar, comece explorando pausas. Comece lançando perguntas, lançando imagens, como eu fiz agora há pouco. Quem aqui não lembra de uma situação X? É um recurso. O sexto item, que eu chamei de cacos, eu poderia dar outro nome, mas eu quis criar um pouquinho de suspense aí. Qual que é o ponto aqui? A gente, ser humano, a gente tem muito medo do silêncio. A nossa tendência é tentar preencher o silêncio com o som está funcionando? Certo, ok. A gente faz isso. Então, o convite para vocês é, tentem, e hoje a câmera no celular, no iPad, né, nos dá essa possibilidade. Ensaie e grave, não no modo espelho. Grave, sem ver a câmera, e assista depois. E comece a limpar a sua fala, no gestual, na movimentação e aproveitando o silêncio depois das pausas. Expressão facial, eu adoro essa imagem, apesar dela ser muito, denotar um pouco de raiva aí, mas é um acionamento muscular muito rico, né? O que acontece? Como é que a gente consegue aquecer um pouco mais a nossa expressão facial, que foi tão desmobilizada, vou usar essa palavra, na nossa vida profissional? Quem aqui não se viu na vida profissional, se passou por incorporações principalmente, na necessidade de congelar um pouco a sua expressão para não mostrar o que sente, somente um desagrado? Hoje, quando a gente pensa em gravar um vídeo ou falar diante de uma plateia, a gente tem que fazer um pouco o movimento ao contrário, no sentido de mobilizar a face e deixá-la mais solta, para ela acompanhar naturalmente a nossa comunicação. Para isso, sugiro que usem do sorriso, porque o sorriso e a risada vão aquecer a expressão, vão deixá-la mais solta, mais disponível. Bom, para finalizar, antes do meu recado final, a questão da energia. A questão da energia envolve um pouco essa questão da movimentação,
Quando eu paro, eu permito que a energia circule e venha para o meu gestual, venha para a minha voz, venha para o meu olhar. E por outro lado, também sugiro, através de gravações, que vocês atentem para a questão do tônus muscular. Eu posso estar diante do grupo com um tônus que é de um corpo largado, ou eu posso ter energia. Essa energia aqui é um pouco de consciência corporal. Então, em qualquer situação, até numa relação interpessoal, o meu corpo está largado ou eu tenho tônus? Eu estou vivo no meu corpo? Eu estou vivo no meu gesto? Eu estou vivo na minha fala? Então, energia diz respeito a esta presença que está passando no verbal, no gestual, na expressão facial e simplesmente nesse tônus muscular. Bom, meu tempo já acabou. Eu quero só falar mais uma coisa para vocês que têm muitas vezes aqui neste grupo só apenas 30 segundos para falar. Quero deixar um conceito que é o de essência da mensagem. Não importa se eu vou falar 1 minuto, 30 segundos, 5 minutos ou 20 minutos, antes de preparar a sua fala, se pergunte qual é a essência do que eu tenho a dizer. Tá, como é que eu chego à essência? Eu posso perguntar, mas como é que eu chego? Essência da mensagem é aquela única ideia da qual eu não abro mão de que as pessoas, ao final da minha fala, se lembrem. Eu posso, como eu disse, eu posso falar 20 minutos, 10, 1 minuto, 30 segundos. Existe uma única ideia que eu quero fixar na cabeça. Eu tenho que ter isso, claro para mim. Isso não é um resumo, isso é a essência da mensagem. Então, sugiro a vocês que na próxima apresentação de 30 segundos que fizerem, façam esse exercício antes, de 30 segundos. Eu tenho 30 segundos para falar. Qual é a essência do que eu vou falar? E para ajudar nisso, lembrem-se que as pessoas estão preocupadas com as suas necessidades. Então, como o que eu tenho a dizer tem impacto sobre a necessidade do outro? Não é o mi, eu faço, eu ofereço, eu faço, eu ofereço. Em que medida você pode tirar benefício daquilo que eu tenho a oferecer? Como é que eu apresento isso? E como é que eu sou objetivo nisso? Bom, é isso, desculpe o atraso.